que a primeira pergunta que muita gente faz, né? Ah, mas então todos os problemas que os filhos têm hoje é por culpa dos pais. Ah, porque os pais fizeram assim, fizeram assado, não entenderam como é que era a vida dos filhos, que era uma outra geração e de repente culparam os filhos e os filhos culpam os pais. Isso é verdade? Não, não Não, é bem assim, não é bem né? assim. É lógico que pai e mãe são as pessoas que mais influenciam a vida dos filhos, né? Mas é influência, não é determinação. E na verdade não são apenas os pais que influenciam a vida dos filhos. Os filhos, eles vêm, né, dentro de um campo familiar. Então a gente aprende que cada pessoa é atravessada por uma cruz. E cruz não tem a ver com religião, né? Cruz é a minha história horizontal, eu nasci no dia 8, esses são meus pais, eu morei em tal lugar, e assim vai. E horizontal esses são os meus avós, meus bisavós, meus trisavós. Então, eu tenho muita herança comigo. A gente tem um campo familiar inteiro. A gente tem uma história de gerações com a gente, já está provado isso. Inclusive nas nossas células. Tem até uma frase que eu gosto muito do Jean Paul Sartre, que diz assim: a questão não é o que fizeram com você, mas é o que você fez a partir do que fizeram com você. Isso é responsabilidade sua. Olha só. É muito fácil com papai e mãe, né? Mas e você? Enquanto você não assume a autorresponsabilidade, que é a minha vida, é responsabilidade minha, não apenas minha, mas minha. E também, Alexandre, os pais podem influenciar muito positivamente. Ninguém influencia só negativamente ou só positivamente. É sempre um mix. Você aprende o que é bom, você aprende o que não é bom. E muitas vezes a gente aprende imitando o que é bom e aprende evitando o que a gente não gostou. Quantos filhos de alcoolistas não põem uma gota de álcool na boca? Por quê? Porque eles não querem seguir seus pais. Eles morrem de medo de beber e de ceder a bebida. Então, a gente aprende imitando e aprende evitando. Não é só imitando que a gente aprende. Entendeu? Tem um caso de uma moça que conversou com a gente no início da reportagem que a gente mostrou, que ela tem um problema sério, por exemplo, com o filho dela, né? O filho tem 35 anos de idade e procurou as drogas, segundo a mãe, por causa das péssimas amizades que ele tinha, né? Isso não é verdade. E isso não é verdade. Não, assim, lógico, ela acredita nisso. Mas ninguém usa droga por conta dos amigos. Certo. Você usa a droga porque a droga te atrai, você usa a droga porque você tem um vazio que você quer preencher, você usa a droga porque você tem traumas de infância. Hoje a gente já sabe, né, que a droga é procurada por quem tem conflitos com seu pai, por quem está na busca do pai. Olha só. O fato de o pai ter falecido, né? Enquanto pai e mãe estavam separados, por exemplo, isso pode influenciar de alguma forma? Não o fato dele ter falecido, mas o fato dele não ter tido um bom relacionamento com o pai. Certo. O pai é uma influência na vida dele, longe ou perto. O pai vivo ou morto, desculpa, está presente. Os mortos só ficam invisíveis, mas eles estão sempre presentes. Dizem que cada um, pai e mãe, tem um papel muito importante, determinante na vida dos filhos, né? Eu não sei qual dos dois, mas um é relacionado ao sucesso, outro relacionado à felicidade familiar e tudo mais. Como é que funciona isso? A gente diz que a cara da mãe é o sucesso. Né? Por quê? Porque a mãe é a vida. Certo. A mãe nos traz para o mundo. E é a mãe que nos gesta, né? Então nos recebe, nos ajuda, nos cuida, nos nutre. Sim. Né? E sim,
A mãe me ajuda a acreditar em mim. Não que o pai também não ajude, o pai ajuda muito. O pai me leva para o mundo. Uhum. E o pai me faz acreditar também que eu sou capaz. No caso dessa senhora, né, que a gente estava comentando, o filho com 35 anos, ele já quis sair de casa e a mãe sofre muito por isso, porque queria que o filho estivesse com ela ainda. Dá para ela conviver? Como é que ela pode conviver com esse sofrimento? Primeiro, ela precisa buscar uma razão além do filho para viver. Ela precisa aprender a viver com ela e para ela. Ah, certo. Ela não tem que carregar esse peso. Ela precisa se trabalhar para largar esse peso que é uma fantasia. Uhum. Né? O filho foi para o mundo das drogas, não por causa dos amigos, porque ele tinha isso dentro dele. O casal se separou, né? Já tinha um conflito aí. E esse filho está seguindo o caminho do pai. Uhum. E se ele está morando fora, se ele só mora fora, é uma coisa. Dentro de casa, com 35 anos, lá não é o lugar dele. Uhum. Filho que tem saúde sai de casa para fazer a vida dele. Pais, quando são bem-sucedidos, filhos voam. Pai bom e mãe boa é aqueles que se tornam desnecessários. Uhum. Porque pai e mãe é função. Função é temporária. Então, ela pode lidar com essa situação, com esse sofrimento, tentando encontrar algo para a própria vida dela. Sim, De e que acho forma que ela pode deveria buscar isso? fazer uma terapia. Certo. Por exemplo, buscar o grupo do amor exigente, né, que trabalha com famílias, para ela entender, né, que não foi só responsabilidade dela, que já tinha uma tendência nele, uma história com ele. Uhum. E no caso, por exemplo, de um senhor que estava comentando com a gente que ele passou muito tempo da vida trabalhando e ficou longe dos filhos durante um bom tempo. Certo. E que até alguns meio que se afastaram um pouco dele. E ele se arrepende disso. E ele gostaria que a família ficasse mais unida hoje em dia. Que os filhos ou a filha o aceitasse mais. É possível. Porque quando a gente tem essa questão da aceitação, né, dizem que você vai travar a sua vida também, quando você não aceita os seus pais. É verdade isso? É verdade. E você vai fazer igual ou pior do que seus pais. A gente não é superior a ninguém, também não é inferior a ninguém, também não é igual a ninguém, cada um é um. Uhum. Né? E a gente tem que entender que ninguém recupera o que passou. A gente pode resgatar um vínculo e viver bem daqui para frente, como adulto. Certo. Ele não vai mais ter a mesma convivência. A convivência vai ser diferente, vai. E talvez um dia, inclusive, eles entendam bem esse pai, se ele ainda estiver vivo. Mas ele, sabe, ele tem que entender que ele fez o que ele acreditou que era melhor. E provavelmente ele repetiu a história do pai dele. Porque esse foi o modelo que ele recebeu. E para os homens, buscar dinheiro é mostrar amor. Só que as crianças não sabem disso. Dar presente, poder proporcionar boas viagens, restaurantes, é demonstrar amor. Para as mulheres é diferente. É fazer carinho, é fazer comida, é cuidar da casa. Né? Nós temos naturezas diferentes. Hoje também tem se feito o contrário, mudou um pouco. As mulheres também estão buscando dinheiro. Não só porque querem, mas também por necessidade. Tem uma outra questão que as pessoas também falam muito, que é assim, mas o meu pai, os filhos reclamam, né? Mas os meus pais me tratavam mal, não me entendiam, então eu não suporto mais ir lá, não gosto de ficar perto e tudo mais, e não aceito. Eu tenho as minhas razões. Se você ficar sempre remoendo isso, você vai travar a sua vida também de alguma forma? Trava. E tem mais, né?
Um dia você vai envelhecer também. Uhum. E se você, por acaso, é casado, tem filhos, seus filhos vão te tratar como você trata teus pais. Porque você está sendo o exemplo. Entendi. E está mostrando o quê? Ficou velho, não presta mais, não tem que aturar, não tem que respeitar. Eu não preciso concordar, mas eu respeito. É o respeito que é fundamental. Para tudo. Respeito é fundamental para tudo. Mas, por exemplo, o que pode acontecer na minha vida se eu não aceitar os meus pais? Como Pode eles são? acontecer que você vai adoecer, que você vai ter dificuldade de conviver com as pessoas, né? De prosperar, e assim vai, um monte de dificuldades, Dificuldades financeiras mesmo até. inclusive. Uhum. Sabe, Alexandre, como é que você pode andar para frente amarrado? Quem não aceita seus pais está amarrado. Metade da energia vai para frente, a outra metade está brigando com o que passou. Tem que resolver esse passado, então. Não adianta não aceitar. Quem sou eu para não aceitar? Uhum. Foi assim, ponto. Eu não aceito que existe o dia e a noite. Quem sou eu para não aceitar que existe frio? E por que é tão difícil as pessoas aceitarem e entenderem que pessoas são do jeito que são? Porque isso é falta de humildade. Falta de humildade. Se Entre acha outras superior coisas. aos pais, né? Isso, entre outras coisas, mas é falta de humildade. E se colocar, o filho se colocando superior aos pais, ele vai acabar sofrendo também. Lógico, e vai fazer as mesmas coisas, as mesmas bobagens Olha só. que ele acha que o pai fez, né? Uhum. E a gente precisa distinguir, né, Alexandre, entre aceitar e concordar. Sim. Eu aceito o que aconteceu a Segunda Guerra, eu não concordo com o que fizeram durante a Segunda Guerra. Mas, de novo, que diferença vai fazer? Nenhuma! Exato. Eu não sou nada nem ninguém, entende? Eu sou uma formiga para o universo, eu sou uma poeira, um grãozinho de areia nesse mundo. E daí, o que eles fazem? Dão tudo para os seus filhos. Menos presença. Dão muito presente e não dão presença. E isso eles vão sentir depois. Se você tivesse que dizer assim, ó, nesse relacionamento entre pais e filhos, que claro, são gerações bem diferentes, viveram tempos diferentes, né? É possível chegar num acordo? De que forma? Qual é a melhor forma para lidar com isso? É possível, e é necessário, não só é possível, é necessário. Qual é a melhor forma, Alexandre? É a única. O diálogo. E ceder um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Ceder. Muitos Ceder. não querem ceder, né? Se acham os donos da razão. Os donos da verdade. Né? E ninguém é. E ninguém é. O Bert Hellinger fala que nós somos muito arrogantes. E é verdade. Explica quem é Bert Hellinger. Bert Hellinger foi um homem que sistematizou, observou o que acontecia, né? Ele foi um estudioso, ele foi um padre, inclusive, um missionário. E aí ele observou que o mundo funcionava de acordo com certas leis e que as famílias funcionavam de acordo com certas leis. As 3 leis, né, principais, né? Que é a lei da ordem, precisa ordem, né? A lei do amor, que tem que ter equilíbrio, e a lei do pertencimento, que é a 3ª lei. Então, ordem, se você vem primeiro, eu devo respeito a você. Assim como os avós vieram antes dos pais. Então, pais respeita os pais, que respeita os pais, que respeita os pais. E os filhos respeitam todos esses. Quer dizer que nesse sistema familiar, se eu vivo em desordem com os meus pais, não aceito os pais também não aceitam o comportamento dos filhos,
É possível, através desses sistemas, você realinhar tudo isso e fazer com que aquela família flua de uma forma melhor? É possível e é necessário, senão não flui. Isso a constelação familiar faz. A constelação faz, a terapia familiar faz. A constelação familiar é um trabalho muito bonito. É um trabalho onde o que está no campo aparece, né? E você se surpreende eu diria, com a rapidez e com a profundidade do que aparece. Ela aparece nesse sistema. Aparece no sistema que você coloca, né? Por exemplo, eu trabalho com constelação individual com bonecos. Sim, com Então, bonecos representando os familiares ali. Isso, eu Entendi. coloco, daí aparece através da posição, né? Dos bonecos, e a gente percebe também através das conversas, do relato do cliente, né? Qual é o drama, digamos. Daquela família. Qual é o nó, né? Porque todo mundo tem seus nós e é preciso desatar os nós sem romper os laços, porque laço você precisa. Por exemplo, uma pipa sem uma mão para segurar não voa. Né? A gente não pode ser uma pipa solta por aí. Então, num sistema, por exemplo, dessa mãe que tem o filho nas drogas, né? E ela sofre muito por isso e tal, ela pode encontrar alguma solução na constelação? Pode, mas não basta fazer a constelação, né? Tem que depois, eu diria assim, trabalhar um pouco na direção do que aparece ali. E talvez tenha um luto nessa história, né? Acho que tem uma dor nessa de separação, aí pode ter tido um aborto, pode ter tido um monte de coisas que fazem com que essa mãe sofra muito. O filho também sofre, mas ele está anestesiado. Pela droga até. Pela droga, principalmente pela droga, né? Mas ela quer salvar o filho. Primeiro ela tem que se salvar dessa culpa. Porque isso é onipotência. Eu não salvo ninguém e eu não enterro ninguém. Tá? Existe essa coisa, né, de você querer salvar o filho ou o filho querer salvar os pais. Existe muito. E não dá para fazer isso. Não, a gente tem que se demitir dessa tarefa. É mesmo? Alexandre. E quantas pessoas ficam com essa tarefa, né? Por que isso acontece? Por causa da nossa criança. A nossa criança ama desesperadamente os pais, toda criança. E acha que se o pai está feliz é porque ela fez certo. E se o pai está triste é porque ela fez errado. Então a criança é onipotente. E ela acredita que pode fazer tudo. Ser o super-herói e ser o super-herói que salva pai e mãe. Não é verdade? Assim como pai e mãe não salva filho. A vida é complexa, né? Muito. Por isso que é tão bonita. É verdade. E como transformar ou tornar a vida mais leve, né? Dividindo as responsabilidades, assumindo o que é de cada um. E se divertindo também. Não só pensando sério. Entendi. Porque a gente só aguenta o que é difícil porque vive o que é bom. Quer dizer, a gente tem que sempre buscar essa O lado evolução, bonito da vida. o lado bonito da vida. Né? Mesmo com aquele sofrimento, mesmo que aquilo pareça ser desesperador. Tem um pensamento do Nietzsche que diz, né? Se você tiver um pra quê, você aguenta qualquer como. Se você tiver um para quê, você aguenta qualquer como. Qualquer como. Então, tendo um propósito, você aguenta o que é difícil. A jornada toda. E por isso que eu digo que hoje em dia a crise do trabalho não é só com o trabalho. É que as pessoas não têm um para quê. Missão, né? Missão. Márcia Alencar,
Muito obrigado por compartilhar o teu conhecimento. Foi um prazer. Eu acho que vai ajudar muita gente, né? Tomara. A seguir em frente. Se precisar, estou aqui. Tá? Maravilha. Obrigado. Obrigado mesmo. É um prazer.